Olá, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Primeiro episódio de 2023. O podcast IVM arrancou em novembro de 2017, portanto já estamos no 6º ano de existência do podcast. Ao longo destes anos tivemos muitas e belas conversas com convidados e vamos arrancar 2023 precisamente com um convidado. E que belo convidado! O Éder está à conversa connosco, está à conversa comigo. Ele já conversou com a Mia há algum tempo no podcast da Academia de Parentalidade Consciente, uma conversa lindíssima, e também, desta vez, nós acabamos a falar bastante sobre família, sobre parentalidade, sobre desafios familiares, sobre a forma desafiante como o Éder cresceu, longe da família, numa instituição. Vamos falar bastante sobre cultura e sobre as experiências transculturais que o Éder teve, também como futebolista, tendo jogado em vários países, incluindo Rússia e Arábia Saudita, países com vivências culturais muito diferentes das portuguesas, como é óbvio. E também vamos falar sobre futebol. Vamos falar sobre a carreira do Éder e sobre o grande momento do Euro 2016, talvez não da forma que possas esperar. E vamos falar sobre esse momento, sobretudo numa ótica de desenvolvimento pessoal, o antes, o durante e o depois desse momento. O Éder vai inclusivamente partilhar algumas histórias que talvez não conheças sobre esse pedaço da nossa história coletiva. Eu já conheço o Éder há muitos anos, já conversamos muitas vezes e ainda assim foi surpreendente. Foi surpreendente a abertura e a generosidade com que ele falou de coisas que são íntimas, e isso tornou a conversa particularmente mágica. Espero que a aprecies, que seja um bom tónico para que 2023 possa ser também para ti um ano cheio de magia, um ano cheio de sonhos concretizados e, sobretudo, um ano com uma vida bem mágica. E já sabes que, para a Mia e para mim, a vida mágica acontece quando nós conseguimos estar bem com a vida tal como ela se nos apresenta. Que isso possa acontecer para ti em 2023 são os desejos muito sinceros do teu podcast favorito. Esperamos ter muitos e belos episódios para partilhar contigo ao longo deste ano e acho que este é um belíssimo arranque. Portanto, sem mais demoras, deixo-te à conversa com o Éderzito Lopes, mais conhecido por Éder, um futebolista de eleição, um grande amigo, um homem muito especial que nos vai encher a todos de magia. Aí vamos nós! Éder, dou-te oficialmente as boas-vindas ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. É muito bom ter-te aqui e ter a oportunidade de conversar contigo para o podcast. Nós, ao longo dos anos, já tivemos, felizmente, a oportunidade de conversar muitas vezes. Ainda assim, eu tenho aqui muitas perguntas e muitas curiosidades que eu tenho para satisfazer e vou aproveitar esta oportunidade. Bem-vindo. Obrigado, Pedro. Um prazer estar aqui contigo e poder ter esta conversa tranquilamente. Muito obrigado. Bom, olha, por onde é que eu queria começar? Eu, quando estava a preparar aqui esta conversa, estava a pensar em todas as transições que já aconteceram na tua vida, não é? E são muitas transições na vida profissional, na vida pessoal, e eu acho que isso é um tema que interessa muito às pessoas que nos ouvem, porque todos nós na nossa vida passamos por transições, por momentos em que acontece alguma coisa que gera uma grande alteração nas nossas vidas. Eu sei que, por exemplo, para ti, um desses momentos foi o momento em que te tornaste pai, não é? Isso é uma transição muito grande na vida de todos nós, não é? Como é que está a correr essa transição? Que já tem uns anos agora, não é? Sim, já. Pronto, o meu filho mais velho já tem 4 anos. 4 anos e qualquer coisa. Uhum. E assim, posso dizer que antes de ser pai,
sempre quis muito ser pai, mas antes de ser pai pensava que seria muito mais fácil. Havia aquela coisa de brincar com os miúdos, até com os meus colegas. ah, os meus colegas tinham filhos, brincava com os filhos dele e saía tudo muito natural. Mas assim que tive filhos, vi que há outra parte, há muito mais a fazer. Ao cuidar, as horas sem dormir, ah, a atenção que é constante, porque eles precisam, mas posso dizer que, para além de ser muito exigente, tem sido espetacular. Para mim, eu lembro-me quando me tornei pai, que coisa que já aconteceu há 18 anos, né, que mudou alguma coisa em mim. Não sei se foi assim um novo sentido de responsabilidade, uma sensação assim muito forte de que agora não sou só eu, não é? Agora há também aqui um ser que não, não pediu para nascer, mas agora está aqui e eu sinto responsabilidade a vários níveis. O cuidar, mas também o depois começar a focar-me no educar, no preparar. Não é? O que é que tem sido mais desafiante para ti neste processo de ser pai? Mais desafiante, talvez aquela batalha interna que pronto, às vezes agora parece que eles são colados a nós. Não, tu não consegues planear o teu dia sem pensar neles. E às vezes, claro, às vezes penso assim, mas pronto, pá, também era bom se eu não tivesse filhos. Não sei se pode dizer assim, mas isso passa muitas vezes pela cabeça, é normal. Aham. Às vezes quero fazer as minhas coisas, estar à vontade, mas pronto, e tenho os meus filhos, tenho de pensar neles, há essa responsabilidade. Mas pronto, e faço isso com todo o gosto, com toda a determinação. Mas principalmente o desafio é quando tu queres dar, por exemplo, pronto, neste caso sou eu e a minha mulher, mas muitas vezes eu tento dar mais de mim, quero estar com eles, mas muitas vezes eles querem é a mãe. Ok. E isso para mim é muito difícil. Aquela um pouco de rejeição, sabes? Não, com certeza já deves ter passado por isso. Claro. E isso é que me custa muito, isso é que me custa mais. Uhum, é. Em princípio, assim, na minha experiência, isso também muda um pouco conforme as crianças vão crescendo, eles também começam a ter necessidades diferentes, mas também me recordo disso, de eles serem pequenos, de procurarem preferencialmente a mãe, e por um lado isso às vezes era confortável, não é? Que é pronto, olha, querem a mãe, a mãe que se desenrasque, mas ao mesmo tempo também começar às vezes a questionar-me de até que ponto é que é o meu comportamento que está a fazer com que eles procurem preferencialmente a mãe. Se calhar sentem-se mais seguros com a mãe, ou sentem-se mais acarinhados, ou o que quer que seja. E isso também é um pouco desafiante e pode trazer essa sensação que tu referiste aí, que é quase agora que eu quero, mas parece que estou a ser rejeitado, é? Querem é a mãe. Sim, sim, e isso passa-se muitas vezes. Por exemplo, eu, devido à minha profissão, estive muito tempo fora e eles passaram muito tempo com a mãe. Depois, claro que eu tenho que investir mais, tenho que tentar passar o máximo de tempo com eles e faço isso. E depois, quando eles me dizem, não, agora quero a mãe, pá, ah, é como se levasse uma chapada, né? Mas pronto. Mas pronto, fui captando, fui percebendo e pronto. E agora já é muito mais fácil, já percebo, especialmente quando eles têm aquelas necessidades mais básicas, quando estão cansados, e isso passa-se muito. No início foi difícil realmente perceber isso, mas agora já à medida que o tempo foi passando, já compreendo melhor. Uhum. Uma coisa que eu me recordo, uma conversa que nós tivemos há algum tempo, foi da dificuldade, que era uma coisa em que eu nunca tinha pensado muito, mas a dificuldade para ti enquanto atleta, não é, que necessita muito das horas de sono e do descanso para poder estar na melhor forma, depois como conciliar isso com ser um pai presente
que quando está com os filhos durante a noite, e eles naturalmente são pequenos, acordam, necessitam de ajuda e de apoio, como é que se concilia essas duas coisas? Como é que foi para ti? Foi mais eu sou atleta, não posso? Ou, não, isto também é importante? Para mim sempre foi importante, até Uhum, porque estar envolvido nesse processo fez com que a ligação com eles e com a minha mulher, com a mãe dos meus filhos, fosse maior. Até para uhum, perceber, porque especialmente as mulheres que passam por muitas horas sem dormir, a cuidar deles, e é constantemente, são 24 horas. Para mim foi importante fazer parte desse processo, até para perceber melhor a minha mulher, para ajudar e eu também para me conectar muito com eles. Então eu fiz muitas noites também e, e pronto, mas havia dias em que tentava descansar, porque senão chegava no dia a seguir todo arrebentado. Mas confesso que até mesmo especialmente marcava para aí 2 vezes por semana para fazer as noites uhum. e tentar ajudar. Ok. Assim, da tua percepção, achas que é uma coisa que é comum entre os teus colegas de profissão ou que ainda está mais presente aquela atitude de não, eu sou um atleta, portanto não posso cuidar disso e tem que ser a mãe a assumir essa responsabilidade sozinha? Ah, depende de cada um, mas eu acho que é muito importante para o atleta descansar, Uhum, como é óbvio, senão depois é difícil render no treino, render nos jogos. uhum, O descanso é mesmo muito importante para um profissional, e então acho que acredito que muitos dos atletas tentam dar maior importância ao descanso, porque pronto, eu sou o sustento da família uhum, e pronto. Mas acredito que durante o dia a maior parte deles também ajuda e participa nessas tarefas. uhum. Assim, mais uma vez recorrendo à tua experiência, à tua percepção, achas que os pais futebolistas estão assim cada vez mais conscientes, têm mais conversas sobre parentalidade, ou nem por isso? Ou isso é um tema que não entra muito no balneário ainda? Pronto, por experiência minha, por onde passei, uh, há essas conversas, mas é mais fogo. Hoje não dormi. É mais nesse sentido. Se calhar mais queixarmos, mas pronto, o que é normal. Mas tenho consciência que a maior parte dos meus colegas tenta descansar e durante o dia dão privilégio e importância à família, ajudam enquanto a mulher descansa, ficam com os filhos e pronto, isso acontece muito. Uhum. A ligação entre o futebol e a família fica muitas vezes exposta quando um atleta, um jogador está a dar uma entrevista e normalmente fala da importância da família, não é? Aliás, marca um golo e às vezes a forma como celebra mostra que ele está a pensar na família, na forma como faz a celebração. Chega a uma entrevista e normalmente foca a família, foca a importância da família. Isso é mesmo assim, tu sentes que muitos jogadores de futebol estão a fazer aquilo que estão a fazer pensando muito na família. Sim, eu acho que começa tudo, pronto, numa fase inicial da carreira, estão a pensar neles, na sua carreira, mas depois, quando chega uma altura em que começam a construir família e pronto, e depois isso fica evidente, porque, querendo ou não, é o teu apoio, é o teu suporte. Por exemplo, tu treinas, quando acabas o treino vais para casa, estás com a família, desabafas com a família e são eles que partilham contigo os momentos de alegria, os momentos de sofrimento e claro, muitos jogadores, por exemplo, comemoram os golos, na entrevista falam da família,
para enaltecer e fazerem ver às pessoas o quão importante a família é para eles. Uhum. Eu quando eu trabalho com jogadores de futebol, muitas vezes noto a importância da família também, da família de onde eles vêm, não é? A ligação, por exemplo, que têm com os pais e com os familiares que lhes eram mais próximos quando eram pequenos. Isso para alguns é uma fonte de muita força e muita, é uma influência muito positiva, mas para outros é uma fonte de muita pressão e que às vezes torna tudo um bocadinho mais difícil. Ora, eu sei que para ti, não é, a tua ligação com a tua família, a tua experiência enquanto eras pequeno, que não é assim tão comum ou tão parecida com a da maior parte das famílias. Como é que, quando tu te relacionas com isso, pensas, quando eu era pequeno a forma como tu vivenciaste a tua infância, a tua juventude, como é que é a ligação assim com a família? Ah, da- a ligação, sim, não foi uma ligação comum porque, pronto, como cresci no colégio, numa instituição, durante muito tempo, isso fez com que criasse outras ligações Uhum, com outros jovens que cresceram comigo e com a família mais na altura das férias. Então, virei mais para mim, interiormente, e, e pronto, tentei focar em mim e construir, digamos, a minha carreira, a minha vida em torno do que via à minha volta. hum. Esses jovens e colegas com que te relacionaste passaram a ser uma outra família para ti? Sim, sim. Aliás, com alguns deles, ainda hoje conversamos, são como irmãos, Uhum, é normal. Claro que nem todos, uma pequena parte, como é óbvio, mas até hoje fazem parte da minha família, até mais do que alguns familiares, pronto, sei lá, primos, ou o que é completamente normal. É claro que tenho pena de não ter sido comum, porque não tive os meus pais constantemente ao pé de mim, e eu hoje vejo a diferença que isso faz quando estou com os meus filhos. E pronto, tenho pena disso, mas faz parte da vida. uhum. E como é que é essa tua ligação agora na tua idade adulta e até já como pai, como é que é essa tua ligação com a tua família? Cada vez melhor. Uhum, É natural, claro. Durante a minha vida houve um processo de crescimento completamente diferente do normal, mas hoje em dia, percebendo melhor as coisas, tendo mais tempo, conseguimos conversar e estamos cada vez mais próximos, até porque tendo filhos, eu tendo filhos, os meus filhos precisam dessa ligação. uhum, E, e como é óbvio, estou a tentar cada vez mais conectar isso e tornar esses laços cada vez mais fortes. uhum. Ou seja, tu agora como pai, consegues entender ainda melhor essas ligações ou a ausência dessas ligações, não é? Quando tu eras mais pequeno, daí também estás a procurar cuidar dessas ligações também em nome dos teus filhos, é isso? Sim, sim, Sim. porque é importante para eles quanto mais suporte tiverem, quanto melhor for a ligação deles com a família, melhor, acredito que melhor será a vida deles, porque vão ter raízes, vão ter, especialmente numa família como a minha, em que temos várias culturas, acho que isso irá-lhes trazer muitas experiências, muito conhecimento, e, e sinto que agora com os meus pais e a minha família, isso está mais presente e pode lhes ajudar muito, até a nível de desenvolvimento.
Os teus filhos, tu falaste aí da questão multicultural, os teus filhos estão aí numa posição privilegiada, não é? Porque têm um mix de culturas espetacular. A tua mulher, a Sana, é belga, não é? Portanto tem um mix espetacular. Como é que está a ser para eles eles estão a crescer agora na Bélgica, não é? Sim. Sim. Vivemos na Bélgica. Para eles é interessante. Até temos nós vivemos em alguns países Uhum. e para eles já o facto de crescerem em países diferentes, o Kai já entende um bocadinho Uhum. do que é estar com outras culturas, tem é como se tivesse um mundo mais aberto, e para ele isso é muito interessante, e acho que a forma como ele interage com as pessoas vem também disso. O facto de eu ter nascido na Guiné, pronto, ser africano, ter crescido em Portugal, a Sana ser belga, isso é espetacular para ele. Ele muitas vezes fala por exemplo, estamos na Bélgica, do nada está a brincar e diz assim: vou fazer as malas. Ele e o Rio fazem as malas e vamos viajar para Portugal. E é muito engraçado ver isso. Uhum. Vamos viajar para a Guiné-Bissau e para a Guiné. E é muito engraçado ver os miúdos já a pensarem dessa forma. Tu, tu também tens esta experiência tua multicultural, não é? Porque disseste, nasceste na Guiné, cresceste em Portugal, mas depois como futebolista também fizeste uma carreira internacional, não é? Estiveste em Inglaterra, estiveste em França, estiveste na Rússia, estiveste na Arábia Saudita. Isto também te trouxe uma série de ganhos e de aprendizagens, imagino. Sim, muito. Hum. Confesso que só aos 27 anos pronto, é que saí de Portugal, fui jogar para a Inglaterra e ah, comecei a ver o mundo completamente de outra forma. Antes não tinha viajado tanto, só para jogar, mas eram viagens de 2 dias. Íamos, jogávamos e voltávamos. Não tive a oportunidade de conhecer outros espaços, de outros espaços, outros países. Mas assim que fui jogar para a Inglaterra, comecei a viajar muito mais. Depois, como disseste, estive em vários países e isso faz com que tu possas ver o mundo de uma forma completamente diferente, porque conheces pessoas de vários sítios, outras culturas e tens que te adaptar. Uhum. Foi uma grande transição, não é? Aos 27 anos, de repente, vieste em Inglaterra, não é? Tu foste jogar ainda por cima para uma equipa do país de Gales, não é? Um- ainda por cima, um país dentro de uma. Ali com umas condições muito particulares. O que é que foi mais difícil nessa transição? Mais difícil foi, fui sozinho e depois o pronto, eu falava um bocadinho de inglês, Uhum. porque pronto, tenho uma irmã que aos 6 anos foi viver para a Inglaterra com o meu pai e só fala inglês. E eu, entanto, na altura já andava a aprender inglês para poder conversar com ela. E pronto, a língua um bocado, porque eu não falava tão bem inglês, mas falava um bocadinho. Um, uh, o tempo, porque na Inglaterra, eu fui para Swansea e em Gales fazia chuva, chovia, vento e frio ao mesmo tempo, então uh, uma coisa assustadora. Perdão. E também o facto, o facto de ter que lidar com diferentes culturas, adaptar-me ao futebol, adaptar-me à vida uh, fora do futebol, e pronto, tive que fazer isso tudo sozinho. Depois a seguir, tu foste para a França e recordo-me que em França também passaste ali por um momento de transição, porque tiveste um momento de muito sucesso desportivo, não é? Quando lá chegaste, aliás,
isso permitiu-te depois estar presente no Euro, não é? Na seleção, tiveste um momento muito forte, e depois lembro-me da transição que foi em França, o Éder passar a ser aqui um ponta de lança que chegou e está a marcar muitos gols e está a ter sucesso, passou a ser o tipo que nos lixou o Euro, isto do ponto de vista dos franceses, não é? Tu depois passaste ali por uma transição um bocado difícil lá também, não foi? Sim, sim. Quando eu cheguei à França, muito entusiasmado, até porque ia com vontade de, de triunfar. E cheguei, adaptei-me muito rapidamente, até porque quando eu cheguei, a primeira pessoa que eu conheci foi um argelino, que ainda hoje falamos, e eles dão muito com o francês. Ele não falava inglês, não, só falava francês, francês e árabe. Uhum. E eles dão muito no dia a dia. Estava sempre com ele. Ele, pronto, ajudou-me a aprender a falar francês, essas coisas todas. E logo aí, desde o início, comecei-me a adaptar. Um, um, as coisas correram bem no clube e consegui aquilo que queria, que era estar presente no europeu. E pronto, e ganhamos o europeu. Durante a época, nesse início, correu muito bem. Marquei vários golos. As de equipa, quando eu fui, nós estávamos na linha d'água em 18º e acabámos a época em quinto lugar, apurado para a Liga Europa, o que foi espetacular, correu tudo bem e acabei por assinar um contrato de 4 anos. Eu ainda tinha mais 2 anos em Inglaterra, mas acabei por assinar um contrato de 4 anos. E depois assinei primeiro e depois é que fui para o europeu. E pronto, e no europeu as coisas também correram bem. E quando voltei para a França foi um caos. Era na rua, no estádio, fui mesmo. Ele fiquei conhecido como o rapaz que lixou o europeu Uhum. e, e foi difícil lidar com isso. Não estava habituado, foi um choque muito grande de uma meia época muito positiva, ter que lidar com isso tudo. Foi estranho, até porque aconteceu com os adeptos da minha equipa, em toda a França, em toda a Sim, França. sim. É interessante porque nós às vezes na nossa vida lidamos com situações onde alguém ou até um grupo de pessoas fica zangado connosco por alguma coisa que nós fizemos de errado, não é? Fizemos uma asneira, sei lá, cometemos uma ilegalidade, fazemos alguma coisa que as pessoas acham erradas. Agora, no teu caso, ficaram chateados contigo por tu teres feito uma coisa bem, não é? Como futebolista, não é? Que é entraste, ajudaste a tua equipa. Deve ser um pouco estranho lidar com isso, que é tão zangados comigo por eu ter feito bem aquilo, ter desempenhado bem a minha profissão, o meu papel. Sim, é, havia aqui um conflito super estranho, porque é que, Pedro, não sei se estás bem a ver, mas eu estava em França Uhum. e as pessoas com quem eu tinha que lidar eram francesas. E, e pronto, mesmo as pessoas que tinham agido comigo de uma forma diferente, me tinham tratado muito bem, gostavam de mim, eu acho que bem atrás na cabeça deles estava presente Uhum. essa memória. E então, para eles era difícil não falar disso. Uhum. Eu era constantemente, todos os dias, e o euro, e o não sei o quê, e o europeu. A sério. Falavam-me disso constantemente na rua, no clube, e pronto, eu queria abstrair-me disso. Uhum. Mas foi impossível, foi impossível. Foi impossível, até mesmo nos treinos, qualquer coisa era no Euro sim, aqui diferente, ou não sei o quê. Vamos ganhar porque temos aqui o herói do europeu, ou coisas assim. Quando tu queres estar ali para trabalhares e tranquilamente, e pronto, isso não aconteceu. Uhum.
Éder, houve um momento para ti, porque por um lado estavas a receber esta atenção, não é, em França, um pouco de, assim, um pouco dolorosa para os próprios franceses, não é? Estão-te a dar atenção por uma coisa que tu fizeste e que foi má para eles, não é? Mas no resto do mundo, e principalmente em Portugal, estavas a receber muita atenção como um herói, não é? Que marcou um golo naquela situação muito especial e que deu a vitória à seleção. Começou a acontecer para ti ok, já chega, pronto, ok, marquei o gol, foi espetacular, fico feliz das pessoas me reconhecerem, mas eu sou muito mais do que aquele gol, não é? Eu sou todo um conjunto de coisas e de comportamentos. Ou o momento em que isso começou a acontecer para ti? Sim, Hum, sim, aconteceu. Tanto é que a minha saída especialmente da França, foi muito por causa disso. hum, Pronto, já chega, não me apetece mesmo lidar com isto. sim. Acho que isto não me favorece e pronto, preciso de aqui uma pausa e pronto, tentei arranjar a forma e tentei sair de várias formas. No início não acabaram por não deixar, o clube não queria que eu saísse, mas pronto, bem no final chegámos a uma solução e eu acabei por ir para a Rússia. Pronto, podiam ter sido outros sítios, mas pronto, acabou por ser a Rússia e pronto, na Rússia foi bem longe de, de tudo, desta esfera europeia, onde há muita visibilidade, porque na Rússia é completamente diferente. Uhum. O lidar com a visibilidade que foi gerada pela tua participação no Euro. hum, eu sei que isto não é uma coisa só fácil para ti, não é? Porque há futebolistas que procuram muito estar debaixo dos holofotes, não é? Ser o centro das atenções e aparecerem muito, mas isso é uma coisa que eu sei que não é só confortável para ti. De repente, teres os mídias todos atrás de ti, a comunicação social a querer falar contigo, toda a gente a querer dar-te os parabéns e ter uma foto contigo, um autógrafo. Como é que foi lidar com isso? Uh, no início, ainda eu não. Ah, como é que tenho de dizer? No início, não é que tenha sido desconfortável. É claro que gostei, foi espetacular. Pronto, as pessoas reconhecerem o que tinha acabado de ser feito, toda a celebração foi espetacular. Mas depois chegou uma fase que, pronto, precisava de uma pausa também para interiorizar o que tinha acabado de acontecer. Porque passei por vários momentos, as pessoas vinham falar comigo e diziam-me: algumas. Eu sabia que tu ias marcar naquele momento e tal. E eu, eu pronto, ouvia as pessoas, tudo bem, conversava com elas, mas pensava assim, mas sabias como? Estás a ver? Hum, Era estranho. E pronto, para mim foi, foi difícil lidar com algumas situações assim, mas o carinho e, e todos os abraços e o reconhecimento foi espetacular. Mas chegou uma fase que precisava de uma pausa para interiorizar tudo o que estava a acontecer. Até porque eu sou uma pessoa reservada e aquilo foi um acontecimento à escala mundial. uhum. E então não estava habituado, não estava. Eu acho que já partilhei contigo esta história. Eu, no dia da final, passei um bocadinho por mágico ou por vidente, porque eu estava em França e assisti ao jogo com a Mia. Assistimos numa esplanada muito grande. Éramos, acho que, as únicas pessoas que estavam a torcer por Portugal, não eram centenas de franceses. E ao meu lado estava sentada uma rapariga holandesa e eu, no início do jogo, meio em tom de brincadeira, disse: Olha, há um jogador português que está no banco, se chama Éder,
que ele depois vai entrar e vai marcar e nós ganhamos o jogo. Eu disse isso assim, meio em tom de brincadeira. E o jogo foi-se desenrolando, né? Estava ali. Eu lembro-me de quando o Cristiano se lesionou e entrou o Quaresma, e eu lembro-me de ter dito à Mia: olha, o próximo, se for preciso meter alguém para a frente, agora vai ser o Éder. E então houve um momento em que, quando tu entras, a rapariga holandesa disse-me assim: é este? E eu disse: sim, sim, é este, ele vai entrar e vai marcar. E depois, quando tu de facto marcaste o golo, houve ali um momento de celebração espetacular. Percebi que era o único tipo a festejar no meio de centenas de pessoas, não é? Depois temi pela minha integridade, mas logo a seguir tentei fazer uma cara muito séria e dizer: eu já sabia, já sabia. Foi um momento espetacular. Sim, mas isso tu já me conhecias. Já me conhecias desde 2015 e a verdade é que, claro, eu lembro-me como se fosse hoje, quando assisti àquela palestra de inspiração para uma vida mágica, que ainda hoje tenho a foto contigo, foi para aí em 2015. Foi 2015, foi 2015. Em 2015, pronto, tu fizeste parte do processo para que isto acontecesse, até aquela final. Ainda me lembro quando me sentei a conversar contigo, e depois fizeste-me aquela técnica de. Como é que se chama? Hipnose, sim, fizemos um exercício de hipnose. Exercício de hipnose em 2015, e depois também aquele áudio que eu te pedi para me preparares, que me ajudou a lidar com, com a. Porque antes tinha recebido muitas críticas a subir no estádio em Portugal, e aquele áudio que tu me fizeste, ajudou-me a focar e a abstrair-me dos assobios, das críticas, e era uma coisa que fazia todos os dias, estava muito presente na minha mente, até mesmo antes dos jogos, ouvia o áudio. Não sei como é que se chama, é auto-hipnose, não? Quando Auto-hipnose, no fundo aquilo era um áudio de auto-hipnose áudio de para tu te auto-hipnose. ajudares a ti próprio a entrar num estado simultaneamente relaxado e muito focado, né? Uhum. E isso, pronto, ouvia todas as noites antes de dormir, e também antes dos treinos, porque, querendo ou não, havia também essa pressão, e, e mesmo antes da final ia no autocarro, antes do jogo da final do Euro, ia no autocarro ouvir, e reconheço que isso teve uma importância enorme no que aconteceu. Por isso é que tu já sabias o que ia acontecer. Bem, Helena, se fosse assim tão fácil, não é? Se fosse só tipo gravar um áudio e focarmos e Sim. nós ganhávamos sempre os campeonatos todos, não é? O que Não, eu não acho é, que mas acho que claro que não é assim tão fácil, mas a forma como tudo foi preparado, e a dedicação, o foco e, claro, a sorte e a oportunidade terem acontecido, fez, fez a diferença. Fez a diferença. Claro que houve aqui um conjunto de coisas que fez com que ajudasse, muita sorte à mistura, como é normal, e pronto. E fui feliz. costuma-se dizer que a sorte é o cruzamento entre a oportunidade e a preparação, não é? Às vezes a Exato. oportunidade surge, mas nós não estamos preparados. O que eu acredito é que, mesmo que a oportunidade não surja, a parte da preparação é aquilo que depende de nós, não é? E claro que às vezes, e isso acontece muito no futebol, mas acontece nas outras áreas da vida, nós às vezes sentimos que, olha, eu estava muito preparado, mas não tive a oportunidade, não surgiu. Mas aquilo que nós menos queremos, acho eu, é que a oportunidade surja e, epá, não estava preparado. E acho que no teu caso tu estavas
preparado e focado quando tiveste a oportunidade, não é? E claro, depois chama-se aí esse cruzamento, chama-se sorte, não é? Sim, sim, completamente, completamente. Não tenho dúvidas disso. Tenho dúvidas. Depois há pessoas que se preparam, depois têm sorte, outras que não têm tanta sorte, mas há que continuar, né? Olha, tu estavas a falar há pouco que depois foste para a Rússia, foste jogar para o Lokomotiv e isso, por um lado, permitiu-te afastar um bocadinho assim desta confusão toda, mediática e desta pressão que existia em França, mas também te trouxe outra nova grande transição, não é? Que é de repente estás numa cultura completamente diferente, num balneário onde a maior parte dos jogadores são russos e falam russo, não é? E que essa transição também deve ter sido foi muito rica e foi desafiante para ti, não é? Sim, até porque antes de ir para a Rússia estava um pouco reticente, por causa, porque não conhecia muito bem a cultura, ficava um pouco longe, mas fui. Tive a sorte de ter o Manuel Fernandes, na altura, na Rússia, e ajudou muito. Aliás, é uma das pessoas que eu mais admiro no futebol. Até hoje somos amigos, mas tenho uma admiração espetacular, é mesmo incrível por ele, porque agora falar disto, porque há muitas pessoas que olham para ele de uma forma diferente, porque têm assim um feitio se calhar diferente para as pessoas, mas é uma pessoa espetacular, íntegra, séria, sabes o que contar e, e amigo mesmo, para além de um excelente jogador. E então ele ajudou muito. Ele já falava russo na altura e para mim foi uma alavanca super importante. Consegui adaptar-me e apesar de todos os anos querer ir embora, mas pronto, mas gostei muito de lá estar. Uhum. Uma das coisas que eu me recordo de quando tu estavas na Rússia era que para ti ficava muito notório, tipo, os jogadores russos e os jogadores estrangeiros, não é? Que havia, assim, era difícil haver, assim, uma integração muito grande, não era? Porque existe muito. Eles são muito patriotas Uhum. e, e pronto. Um, um, é normal, porque eles também. Nem todos falam inglês, o Uhum. que traz alguma dificuldade na comunicação. Mas à medida que tu vais-te integrando aos poucos, mostras interesse na cultura deles, na língua deles, as coisas acabam por se facilitar uh, e consegues-te adaptar melhor. Uhum. Eu também tive sorte na minha equipa, para além de ter o Manuel Fernandes, tinha mais dois brasileiros, tinha um peruano e outros jogadores estrangeiros, croatas, e isso também ajudou muito. Ajudou Uhum. muito. Tu depois saíste da Rússia, assim, olhando agora, assim, para trás, saíste na altura certa, não é? Porque foi antes, foste depois para a Arábia Saudita, antes da confusão toda criada pelo ataque da Rússia à Ucrânia. Para ti é assim, o que é que tu pensas ou sentes quando olhas para esta situação da guerra, sabendo que tu há muito pouco tempo fazias a tua vida ali, no país que iniciou depois esta guerra? Um, é muito confuso. Até porque fiz várias amizades lá Hum, um, e, e custa-me porque sei que há pessoas, há russos que não estão de acordo. Ainda hoje falo com eles, por exemplo, na Rússia é muito comum os jogadores estrangeiros terem motorista porque
Vocês já viram, vocês, não sei, não sei se já viste aqueles vídeos às vezes no trânsito, aquelas Pois, confusões. pois, claro. Aliás, muitos condutores russos andam sempre com a câmara ligada, não é? Por isso aparecem muitos vídeos. Sim, apesar de ser tranquilo, até podes conduzir, mas como não falas a língua, no início para adaptar, o clube acaba-te por facilitar dessa forma e pronto. E eu tinha um motorista e ainda hoje falo com ele, é uma pessoa espetacular. E ele, há uns tempos atrás, disse-me que foram à casa dele e chamaram-no para a guerra. Uhum. E pronto, ele não foi. Acabaram por ir uma segunda vez e ele também não foi. Na segunda vez ele teve que fugir. É. Fugiu e pronto. E ele estava-me a dizer: eu podia agora estar na Ucrânia e pronto, estar morto, estar ferido, não sei. E então custa-me ouvir um relato desses e saber que ele é contra a guerra. E, e claro, com muitos russos e não poderem fazer nada. Nunca pensei que isto fosse acontecer. Hum. Uh, Pela altura que estive lá, não senti que isso fosse acontecer. Mas pronto, deixa-me muito triste mesmo. Mas deves ter ficado assim com uma sensação de sair no momento certo. Até em termos desportivos, não é? Porque depois, claro, ficou difícil para quem lá estava, porque as equipas russas deixaram de participar nas competições europeias, etc. Sim, sim. Até mesmo em termos financeiros, porque eu tinha dinheiro nas minhas contas russas e tirei o dinheiro na altura certa. Passados uns meses, quando começou a guerra, o rublo veio por aí abaixo, as pessoas deixaram de poder transferir dinheiro, as contas acabaram por ser, digamos, bloqueadas. Não, pronto, vivendo na Rússia, podes usar o teu dinheiro à vontade, mas para o exterior, muito mais complicado. E pronto, por uma série de questões foi sair na altura certa, nesse sentido. E por falar em transições, que transição, não é? Da Rússia para a Arábia Saudita, isso também é uma transição cultural, de clima enorme, não é? Portanto, se tu lá tinhas frio, de repente foste para o calor extremo. Sim, mas depois de ter essa experiência na Rússia, pronto, já, já sentia que me adaptaria facilmente, ainda que não fosse tão fácil. Um, Pronto, fui para a Arábia, o calor realmente é muito quente, especialmente na cidade onde eu vivia, perto do deserto. Um, não era das cidades principais, porque pronto, para ir para a capital tinha que fazer 3 horas de carro, quase 3 horas de carro. Pronto, ainda ficava muito longe. Mas pronto, foi uma experiência interessante também. Andei de comboio no deserto, o que nunca pensei que fosse possível, não sabia que havia. Um, mas pronto, uma cultura, digamos, completamente diferente. E, e pronto, mas adaptei-me e fiz amigos, até mesmo na altura do Ramadão, fiz Ramadão durante alguns dias. Tinha um amigo em que fui à casa dele, fui conhecer a família dele, vivi um bocado da experiência do Ramadão, comi com ele, com a família dele, e foi uma experiência interessante para conhecer um pouco da cultura. Uhum, sim. E agora, o que é que vais fazer com estas experiências todas? Não é? Tens assim, assim uma visão assim, para os próximos anos ou ainda estás numa descoberta do que é que vão ser
os próximos anos da tua vida? Ainda estou numa descoberta. Ainda vou querer viajar mais. Uhum. Vou querer viajar mais. Especialmente para a África. Tenho que ir à Guiné, ainda não fui. Por uma série de coisas, até porque o meu pai na altura sempre me disse que ia mostrar a Guiné, mas não pôde porque pronto, teve preso e pronto, tenho de primeiro conhecer a Guiné, depois conhecer vários países, outras culturas e poder envolver-me também um pouco em termos sociais e pronto, ainda um pouco em descoberta. Sim. Tu falaste aí desse projeto com o teu pai que teve que ficar adiado porque ele não te podia levar à Guiné, mas agora já pode, não é? Agora já há condições para esse projeto, ou não? Ainda vamos ter que esperar um bocadinho. Sim. Perdão. Ainda vamos ter que esperar um bocadinho, mas pronto, está mais próximo. Até porque depois de 20 anos o meu pai está livre Uhum. e pronto, isso a mim deixa-me muito contente porque foi também algo que durante a minha vida pessoal, porque na altura acho que ele foi preso tinha eu 13 anos e pronto, era uma pessoa que na altura é normal, as crianças olham para os pais como é que é dizer? Um pouco como exemplos, São as referências, não é? como referência isso, como referência e pronto, eu na altura, mesmo estando no colégio, olhava para o meu pai dessa forma e depois pronto, quando ele foi preso, esse distanciamento fez-me crescer de uma forma diferente, de ter que me virar um pouco sozinho e pronto, e tive muitas batalhas para que ele pudesse ser libertado, sempre isso nessa mente, nunca pude descansar até agora que ele está livre e para mim isso deixa muito feliz saber que ele está livre também e que vai poder prosseguir com a vida dele agora. Uhum. Ok. Então, próximos capítulos ainda em aberto na tua vida, muitas viagens e cobertas para fazer. Sim, muito, muito. E tu, Pedro, como é que é a paternidade para ti? Bem, para mim já estou, como tu sabes, já estou assim numa fase. Eu comecei primeiro, não é? Também sou mais velho, portanto estou aqui um pouco mais adiantado. Já estou numa fase muito diferente, não é? Que é como a nossa filha mais velha já, não é? Fez 18 anos, foi estudar, está aí mais próximo de ti, não é? Porque ela está a estudar na Holanda e já é já é uma vivência completamente diferente, não é? É lidar com outro tipo de desafios. E os meus rapazes também são, não é? Têm mais ou menos a diferença que os teus têm, só que já estão com 14 e 12 e portanto, já são uns desafios completamente diferentes. Portanto, é muito interessante ouvir-te falar sobre a tua ligação com os teus filhos, é muito bonito todas as vezes que falamos sobre isso perceber como tu tens uma ligação tão forte com eles e como eles são tão importantes para ti, não é? E também é espetacular saber que conforme eles vão crescendo vai ficar cada vez melhor, vai ser cada vez mais espetacular, vai ser incrível. Porque quando se tem assim este tipo de foco que tu tens em estar presente e usufruir de cada momento, os momentos vão ficar cada vez mais incríveis, não é? E portanto, acho que assim, para quem vai um pouco mais à frente como eu, posso-te inspirar a continuar aí nesse trajeto, porque acho que só melhora, não é? Muitas pessoas têm receio da adolescência, não é? Que depois eles começam a ficar mais independentes e começam-se a distanciar,
mas essa independência é muito bem-vinda e o distanciamento só acontece se nós também não soubermos acompanhar essa independência. Porque aquilo que eu noto é que cada vez há mais proximidade, mesmo que até geograficamente possa haver distância ou que haja mais interesses que são só deles e coisas que eles querem fazer sozinhos, mas há cada vez mais ligação e proximidade emocional. Eu acho que isso é assim, para quem vai aqui um bocadinho mais à frente, Mas, isso mas, que eu dizer. mas isso é, tu tiveste que te dedicar nos primeiros anos, certo? Nos primeiros anos deles, para haver uma base, não é? Certo, e continua a haver, não é? Aliás, eu e a Mia acabamos por, quando eles eram pequenos, nós tomamos uma série de decisões, inclusivamente em relação à nossa vida profissional, para podermos estar próximos e presentes e disponíveis. Não é? E claro que nós conseguimos, não é? Ainda hoje nós conseguimos todos os dias ir levá-los à escola, buscá-los à escola, almoçar com eles, acompanhá-los durante a tarde, levá-los aos treinos, estar prazer de ter aos fins de semana, levá-los aos jogos, não é? Ou seja, a minha vida ao fim de semana é ver handball. Eu estou craque em handball porque há quantidade de jogos que eu vejo, são 3, 4 jogos por fim de semana. Eu acho que, não sei, estou quase a dar treinador de handball, mesmo sem nunca, sem nunca ter jogado ou estudado. E, portanto, sim, eu acho que nós criarmos condições de vida, o que é mais fácil para umas pessoas do que para outras, não é? Para umas pessoas é muito Claro, difícil. sim. Eu acho que tu também foste construindo um privilégio para ti como futebolista, não é? Porque a maior parte das pessoas que querem jogar futebol ao nível profissional não o conseguem, não é? São poucos os que conseguem ter uma carreira como aquela que tu tiveste. Eu também tenho aqui um privilégio porque fui abraçando algumas oportunidades profissionais que me permitem hoje em dia poder gerir muito o meu tempo e ter muito tempo disponível para a família. É um privilégio, nem toda a gente o consegue ter, mas também há aqui uma intenção que é, ok, eu quero isto, né? E portanto eu imagino que tu tens aí coisas para descobrir sobre o que vais fazer nos próximos meses e anos, mas como tu tens a intenção de estar próximo e estar disponível, é isso que depois te vai permitir também ter te vai ajudar a ter uma relação muito boa com eles sempre, né? É isso. Uhum, Boa. concordo. Ô, Éder, assim, alguma coisa, estamos aqui a chegar ao final aqui da nossa conversa, alguma coisa de que nós não tínhamos falado, de que tu gostavas de falar? Agora não sai assim nada. Então, sendo assim, eu lanço-te a pergunta que nós normalmente costumamos lançar aqui no final das nossas conversas do Inspiração para uma Vida Mágica, é a nossa pergunta habitual. E estou curioso. Peraí. Diz Posso? isto. Podes. Olha, eu tive um episódio que me marcou muito com o meu filho aqui há dias. Sim. Estávamos a brincar, super-heróis e tal, e, como fazemos sempre, e normalmente, eu sou mais forte do que tu, não sei o quê, né? E numa brincadeira ele estava a vestiu o fato do Hulk. E depois ele meteu a máscara também. Só que a máscara estava sempre a sair. E eu, na brincadeira, disse-lhe. E ele disse: papá, ajuda-me a meter a máscara. Uhum. E eu, na brincadeira, disse assim: não consegues meter a máscara. Então eu é que sou o Hulk, eu vou meter a máscara. Uhum. E Pedro, ele ficou super afetado por eu ter dito que ele não conseguia Sim. meter a máscara e que eu era o. E então ele refugiou-se foi para outra divisão da casa. Eu fui atrás dele, tentar conversar com ele. Depois ele foi para debaixo da mesa e ficou ali. E isso marcou-me bastante. Uhum. Tipo, as palavras, foi numa brincadeira, como nós temos normalmente. E isso me marcou bastante. Depois tive que lhe dar tempo e tentar conversar. Até porque eu estou sempre a encorajá-lo. Há momentos em que ele me diz-me assim, não consigo fazer isso, e depois eu mostro que ele consegue, e depois pergunto, então, o que é que disseste no início? Que ele diz que não conseguia, e eu, então, e agora? E depois ele diz que consegue.
Mas nesse dia, o facto de eu ter dito isso a brincar com ele, marcou muito a reação dele. E às vezes é mesmo importante ter atenção e à forma como nós falamos com as crianças. Muito. A mim marcou-me bastante. Até hoje, penso nisso, Pedro, que tocou mesmo no coração vê-lo desapontado, por exemplo, com alguma coisa que eu disse. E sendo que, da minha experiência, por muito cuidado que nós tenhamos e por muita intencionalidade que tenhamos naquilo que dizemos aos nossos filhos, esses episódios vão acabar sempre por acontecer. E acho que aí o mais importante, se calhar, é o que tu fazes a seguir com isso, não é? Que é como é que tu restabeleces a conexão e como é que procuras, não é, fazer com que aquele momento não se transforme para ele numa interiorização de uma crença de o meu pai acha que eu não consigo, não é? E acho que depois tu prestares atenção a isso, como fizeste, acho que é o mais importante. Porque acho que alguns adultos, em alguma situação dessas, dizem isso não tem importância, isso depois passa-lhe, não é? Ele nunca mais se vai lembrar disto. E estas pequenas coisas, às vezes, de facto, ficam muito presentes, não é? Tal como ficou presente para ti também, pois ficaste a pensar nisso, não é? sim, não, eu até que o conseguisse tirar desse estado, não consegui descansar. Não, para mim não dava. Para mim não dava. Bom, o poder das palavras, o poder do exemplo, o poder de sermos uma referência para os nossos filhos é de facto um poder para ser exercido com muita responsabilidade, não é? Sim, de facto. Obrigado por partilhares essa pequena história que acho que tem assim tem muito significado e acho que muitas pessoas que nos estão a ouvir eventualmente vão refletir sobre histórias semelhantes que vivem. Não, é sério, Pedro, marcou mesmo imenso. Vou dizer que foi dos momentos mais, das situações mais, porque normalmente não tenho grandes discussões com meus filhos, é quando eles não querem fazer alguma coisa, tento arranjar uma forma de os convencer. Por exemplo, o Rio é hora da cesta e ele não quer fazer cesta. E eu já tenho uma técnica que é dou-lhe duas opções. Ou queres dormir agora, ou, por exemplo, ou vês um bocadinho de televisão e depois vais dormir. E eu penso assim, ok, vou ver um bocado de televisão, depois vou dormir. E a coisa fica já negociada. E depois disso, ele vê um bocado de televisão e vai dormir. Dou-lhe uma opção, assim, um pouco mais... uma melhor que a outra, e ele claro, escolhe aquilo que funciona para ele. E depois funciona para mim também. Portanto, foi o momento mais... com o Caio foi o momento mais que mais me marcou, assim, negativamente. Ok. São os desafios da parentalidade, não é? Às vezes parece mais fácil acertar um remate dentro da baliza do que, do que lidar com estes desafios de parentalidade, não é? É verdade, sim, senhor. Leder, vou lançar-te então aqui a pergunta final, a pergunta da vida mágica, não é? Porque como o nosso podcast é a Inspiração para uma Vida Mágica, nós gostamos de perguntar às pessoas com quem temos aqui conversas no podcast o que é para ti uma vida mágica? Quando é que tu chegas ao final do dia e dizes, olha, hoje foi mágico, hoje a minha vida foi mágica, o que é que está lá presente? É uma vida simples. É uma vida simples. Estar em família, sentir-me realizado. Sabes que isso é uma definição de vida mágica de que eu gosto muito, porque algumas pessoas têm definições muito complexas de vida mágica, não é? Imagina que tu dizias, para mim uma vida mágica é marcar o golo decisivo no Euro. Ok, isso é um dia espetacular, mas que talvez aconteça uma vez, duas vezes na vida de alguém, quando muito, não é? E quando as nossas definições são mais simples, não é? A minha vida mágica é os meus filhos estarem bem, é chegarem ao final do dia, conseguirem lembrar-se das coisas boas que aconteceram durante o dia, não é? Quando a nossa definição é mais simples, aumentamos a probabilidade
de ter esses dias muito mágicos. E só assim em jeito de finalização da nossa conversa, para mim uma vida mágica também acontece quando tenho boas conversas durante o dia, sabes? Gosto de chegar ao final do dia e dizer assim, hoje tive uma boa conversa. E esta conversa que nós tivemos os dois, para mim foi muito mágica, porque foi uma boa conversa e que espero que muitas pessoas possam ouvir e também apreciarem aqui muitas coisas que tu partilhaste connosco, Éder. Por isso, em meu nome e da Mia também, não é, que te conhece muito bem, agradecemos-te muito teres tido este tempo para falar aqui comigo para o nosso podcast. Agradecer-vos também pelo convite, Uhum. por esta oportunidade, pela forma como vocês têm ajudado uma série de pessoas a inspirarem-se, e a mim também me inspiram muito. Tenho aprendido imenso com vocês e claro, obrigado. 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 Pronto, Desde 2015 a inspirar. E já agora, pronto, também te agradecemos por aquele gol tão bom que tu marcaste, não é? Nós hoje estamos aqui, não é, a receber as notícias que o Fernando Santos vai deixar a seleção, não é? Portanto, fecha-se aqui um ciclo e esse ciclo ficou marcado por momentos incríveis, espetaculares e tu estiveste muito ligado a um desses. Por isso, claro que também acho que te agradecemos todos por isso também. Obrigado. Obrigado. Sim. Um grande abraço. E obrigado ao Fernando Santos também, não é? Sim. Por tudo que fez por mim, também pela oportunidade que fez com que aquilo acontecesse. Como disseste, é preciso trabalho, sorte e oportunidade. Isso tudo juntou-se naquele dia e fez com que todos pudéssemos celebrar. E pronto, e agradecer ao Fernando Santos, que é um homem espetacular, mesmo um homem, e claro, muitas vezes criticar é fácil, mas estar na posição dele não é fácil, tem que escolher, tem que gerir, tem que fazer uma série de coisas e ele fez com que a seleção tivesse sucesso e claro, temos de estar grato. Um dia destes também o trazemos aqui ao podcast para ele dar a visão dele destes 8 anos incríveis. Sim, bom. Mais uma vez, Éder, obrigado. Um abraço para ti. Obrigado, Pedro. Um abraço.